a gente, quando fala, né, sobre o populismo, tem muita gente que briga por esse termo, o que mostra que ele é vivo, antes de qualquer outra coisa, mas que também existe uma disputa importante em torno disso, e até uma leitura de mundo em relação a isso. E aí, uma das brigas que, enfim, nós historiadores algumas vezes temos com o pessoal das ciências sociais. O pessoal das ciências sociais gosta muito de utilizar essa expressão do populismo e os historiadores fazem uma série de críticas a essa ideia, né? Então, ó, vamos lá. A gente vai viver agora na história brasileira um período que alguns autores vão tratar como o período da República Populista. Qual seria a ideia? Seria a ideia de que estaríamos vivendo uma fase aonde agora nós teríamos o populismo assumindo o poder de 1945, 46, até a eleição ser finalizada e empossado o novo governo, até o início do mandato, do início do mandato, desculpa, estava adicionando as pessoas, acabei dando uma câimbra mental. Do início do mandato do Dutra, em 1946, até o golpe civil-militar em 1964. Boa noite, Henrique. Boa noite, Elisael, que acabaram de Boa entrar. noite, professor. Tudo bom? Bem, tudo jóia. Eu estava falando com o pessoal sobre o populismo e como vai ficar, esse termo vai ficar marcado entre os anos de 1945 até 1964, quando a gente vai ter a ditadura civil-militar no Brasil. Desde já, eu aviso para vocês, como acho que alguns perceberam no que eu comecei a falar, eu não gosto do termo populismo. Eu entendo que muita gente trabalha mal o termo populismo, principalmente quando você vai procurar a segunda definição, que vem da sociologia com a ideia da política de massas. Por quê? Do que a gente está falando quando a gente aborda esse assunto? Então, vamos lá, muita calma nessa hora. Primeira coisa que a gente vai conversar é sobre um fenômeno que vai ser chamado de universalização do voto. Ou seja, você vai ter um universo maior participando das eleições. E aí aqui tem que tomar muito cuidado com a maneira como você vai analisar isso. Por quê? Porque senão você pode cair naquela armadilha que eu acho que vocês tiveram com a Renata, já ouviram ela falar muito melhor do que eu sobre o assunto, mas eu preciso relembrar vocês e colocar algumas questões, que a democracia em Atenas, vocês viram lá em Antiga, ela considerava que todos os cidadãos tinham direitos políticos. Só que ela excluía 97% da população da condição de cidadão. Então, se a gente for parar para pensar numa forma bonita de dizer aquilo que acontecia naquela sociedade, a gente podia dizer que existia uma universalização dos votos dos cidadãos atenienses. E nesta frase, em nenhum momento a gente aborda o fato de 97% da população ateniense estar fora dessa condição. As democracias no mundo vão ser feitas, vão ter essa característica muito forte da exclusão, do não acesso total ao voto. Então, aqui vai ser importante a gente entender todas essas questões. De que, às vezes,
o fato de haver um sufrágio masculino, sufrágio também é um outro nome para a votação, fazia com que aquelas pessoas daquela sociedade dissessem que aquilo já era uma universalização do voto. Era um avanço, mas não era tudo. Depois, por exemplo, você pega documentos da sociedade americana, norte-americana, eles vão dizer, quando as mulheres passam a votar, que existe o sufrágio universal. Entretanto, sabemos que existia a proibição dos negros votarem nas eleições norte-americanas. Então, aquilo era necessariamente um sufrágio universal? Não. Mas a introdução, seja em qualquer um desses 3 exemplos que eu dei para vocês, essa introdução de novos atores na política vai sugerir que, se os políticos souberem conduzir esses novos atores, que por serem novos são inocentes, são inexperientes, são uma massa de manobra, eles vão conseguir vencer essa situação. A ideia é de que o populismo vai ser criado, ou vai ter uma questão envolvendo a manipulação e a passividade, de que as massas podiam ser controladas. Podiam ser controladas pelo estômago ou por um disfarce, como no segundo aparece ali, ó, um lobo com pele de cordeiro. E aí todos os cordeirinhos ali concordando com ele e aceitando e vibrando com aquilo. No de cima, você tem o cara com uma arma, um pedaço de uma coxa de frango e a galera se matando para conseguir pegar aquilo naquele momento. Então, nós teremos durante muito tempo essa ideia de que a política de massa era essa manipulação e essa passividade, que era uma massa de bolo, aonde você coloca elementos diferentes, mas com a força você consegue direcionar para aquilo que você quer. E isso é muito errado, e muitos estudiosos vão bater nessa tecla, principalmente por causa do quê? Por causa de uma coisa chamada resistência. Toda vez que estivermos falando de seres humanos sendo dominados, ou com algum tipo de dominação, ou tentativa de dominação e opressão, teremos resistência. A resistência sempre acontece. Ela pode não ser necessariamente da mesma proporção como ela é realizada, mas ela vai existir. Os sujeitos históricos vão se rebelar contra a sua opressão. Eles vão criar estratégias de resistência. Eles vão criar maneiras de estabelecer o que pode e o que não pode nessa sociedade. Vai ser muito, mas muito mesmo comum você perceber essas disputas, aquilo que a gente estava conversando ontem, o Daltro, o Kaique e eu, sobre o sindicato, sobre a greve, sobre a manifestação. Tudo isso sempre vai existir. E essa ideia de que o trabalhador é burro ou aceita tudo, ela é falsa. O trabalhador, o escravo, o submisso, ele vai tentar uma resistência. Ele vai tentar uma negociação. Não existe essa ideia pronta
de que eu falo e todo mundo ouve e aceita. Isso não é verdade. Essa ideia dos estudos da indústria de massa, que a escola de Frankfurt, ela é extremamente criticada por muita gente, do quanto é um pensamento totalitário que não permite pensar os processos individuais. As identidades são múltiplas. Quanto mais você quer usar um termo generalista, mais longe você passa da realidade. O jovem no Brasil não gosta de política. Os trabalhadores da Balduco adoram trabalhar na fábrica. Essas coisas não são necessariamente verdades absolutas. Muito pelo contrário. Existe uma diversidade da qual não podemos perder de vista. É por isso que tanta gente tem dificuldade em entender a nossa profissão. Porque os economistas, os cientistas sociais, eles querem uma resposta pronta. Eles querem uma solução. Só que nós sabemos que isso não existe. A diversidade está presente em todas as esferas da sociedade. E nem todos vão se deixar levar por essa oferta, por esse discurso, por essa sedução desses ditos populistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao falar sobre isso. A gente vai abordar isso com mais calma nos próximos personagens, mas é bom lembrar dessa resistência, dessa luta, dessa utilização de outro tipo de epistemologia para entender e para falar sobre isso. Agora, indo para uma questão mais específica dos acontecimentos, eu trago uma charge para vocês com dois personagens importantes, dos quais eu falei ontem. Então, aqui a gente vê o Getúlio, de malas na mão, descendo uma escada, sendo mandado por um sujeito. Aí depois aparece aqui novembro, aí aparece esse sujeito, e depois aparece o Getúlio, aqui embaixo, agora com um cartaz, com um megafone ou com um cone para poder a voz sair mais alta ainda, e ele tem justamente o rosto do homem que o expulsou. E agora ele tem o cartaz dizendo: este é o meu candidato. E agora, na roupagem do Getúlio, a gente tem o lenço, a bombacha, o cinto, a bota, o chapéu, que não é o mesmo chapéu que ele estava usando na cidade. Agora ele está vestido como um gaúcho. O que é isso, Rafa? Isso, gente, é o seguinte: esse é o Dutra tirando o Getúlio Vargas do palácio. E 7 dias depois, ele era o candidato do Getúlio Vargas. A conveniência de você não ser julgado pelos seus atos, né? O possível e muito provável acordo realizado entre esses dois personagens. Falando sobre esse acordo e sobre o que o Getúlio vai fazer, o Getúlio vai se candidatar ao Senado Federal
no Brasil. E aí, aqui uma charge avaliando esse período, dizendo: ele disse, sou ainda a esperança dos humildes, com as asinhas de anjo, o charutinho, aqui a âncora que segurava na terra. E do outro lado, ele fez Senado, boca fechadinha. No Senado, boca de siri. Porque, pessoal, passando aqui alguns anos do que aconteceu, o Getúlio Vargas no Senado passou mais tempo na sua fazenda no Rio Grande do Sul do que no Rio de Janeiro. Ele foi um senador muito ausente. Por quê? Porque ele só estava esperando passar os 4 anos do novo presidente para depois poder voltar ao Palácio do Catete. Então, ó, nas eleições de 1945, desculpa, a gente vai ter 3 candidatos à presidência da República. O Eurico Dutra, o general Eurico Dutra, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e o Iedo Fiuza, do PCB. Então, aqui a gente tinha as 3 forças políticas nacionais que concorreram às eleições, o PSD, partido de direita, o partido com ligações ao antigo Partido Republicano, e o PTB, o partido do Getúlio Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro. Do outro lado, a UDN, a União Democrática Nacional, representando a direita conservadora brasileira, e o PCB, do Partido Comunista do Iedo Fiuza. E aí, nas eleições, o Dutra vai vencer e também vai ser importante toda a Constituição que vai ser agora colocada em prática. Então, a gente vai ter, em 1946, uma Constituição promulgada. O que isso significa? Significa agora que essa Constituição ela foi votada pela maioria dos deputados. Então, ó, a gente teve a primeira Constituição de 1824, ainda no Império, vocês viram com a Nath. Aí depois a gente tem a Constituição Republicana, que a gente viu no primeiro semestre, de 1891, e permitiu o voto de cabresto, o voto aberto, todas essas questões. Depois a gente vai ter a Constituição de 1934, a Constituição do Getúlio Vargas. Depois a gente vai ter em 37, quando ele declara o Estado Novo, ele vai criar a quarta Constituição, uma Constituição outorgada, ou seja, criada pelo Getúlio. Ela tinha o apelido de Polaca, porque ela era inspirada na Carta Polonesa Fascista. E agora, em 1946, a quinta Constituição brasileira, a segunda promulgada. E ela determinava, entre outras coisas, eleições diretas para presidente, governador e prefeitos, o voto feminino, a manutenção dos direitos trabalhistas, ou seja, aquilo que tinha sido garantido com a CLT vai passar agora a ser uma realidade na letra da lei da nova Constituição, a liberdade de expressão, pensamento e crenças religiosas e a igualdade de todos perante a lei. Aqui, pessoal, é muito importante a gente lembrar e pensar que, assim, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, igualdade de todos perante a lei. Por que tudo isso é muito importante em 1946? Pelo seguinte, pessoal,
A gente via de uma Constituição de 37, de 9 anos antes, que ela era outorgada e não permitia essas liberdades, não permitia essa ideia de igualdade. Então, nesse sentido, isso vai ser um avanço considerável na forma como a sociedade brasileira vai começar a, a se organizar a partir desse momento. Seguindo aqui a caricatura do presidente Dutra, ele negociando o peixe entre esses dois lados, entre o PSDB e a UDN, né? O nosso Eduardo Dutra, ele vai lançar um plano que vai se chamar SALT, né? Como vocês podem ver aqui, o relatório de contas da administração geral, plano SALT. O que era o plano SALT? Talvez o pior acrônico, eu não sei como é que fala isso aqui, que os caras criaram. Então, ó, era S de saúde, a L de alimentos, T de transporte e E de energia, que o Brasil daria um salto se fizesse o SALT. Tipo, a ideia de que essas eram as principais preocupações, as principais questões das quais o Brasil deveria cuidar para solucionar os seus problemas. Então, isso vai inaugurar uma fase agora na história da República Brasileira, que é a ideia de planos que vão salvar o Brasil, planos que vão consertar tudo aquilo que está fora do lugar ou aquilo que está, de alguma maneira, com problemas. Né? No meio de tudo isso, a gente vai ter uma questão que o Dutra vai ter que escolher, vai ter que tomar um lado, e ele vai tomar um lado, ele vai escolher, e ele vai escolher, na Guerra Fria, ficar do lado dos Estados Unidos. Na Guerra Fria, ele vai optar pelos Estados Unidos. Então, aqui na briga do capitalismo versus socialismo, e aí, enfim, quem não viu, veja o filme Rock, o Rock 3, se não me falha a memória, é esse Rock que você tem um embate entre o Rocky Balboa e o Ivan Drago, e aí, como vocês podem ver, o filme é cheio de imagens e representações muito simbólicas, né? Então o Rock adota o shortinho de boxeador com a bandeira dos Estados Unidos, o Ivan Drago vai ter a bandeira da União Soviética e as cores da União Soviética, o vermelho, o amarelo, e aí ele é todo robotizado, ele é frio e calculista, e aí na luta de boxe você tem vários elementos fantásticos. O filme é muito bom você assistir o filme grande para você perceber esses detalhes, como, por exemplo, a cara do Karl Marx dentro de uma arena de boxe. Algo que é totalmente impensável em qualquer lugar. Mas num filme do rock dos anos 80, em plena Guerra Fria, isso era totalmente cabível, e mais do que cabível, isso era uma coisa muito comum. Os filmes vão ser usados nesse momento para criar o bonzinho e o malvado, né? E aí o bonzinho vai ser sempre os Estados Unidos e o malvado vai ser sempre a União Soviética, né? O que depois do 11 de setembro, como vocês sabem, vai acabar transformando o vilão vai deixar de ser russo e vai passar agora a ser majoritariamente os muçulmanos, né? Os árabes vão começar a ser essa referência do bandido, do vilão que precisa ser derrotado. Continuando, como que ele vai mudar e como que ele vai definir esse lado? Fazendo o que o jornal O Globo está anunciando aí.
ele vai fechar o Partido Comunista. Ele vai cassar o registro do partido, dizendo que o partido era uma organização criminosa. E aqui eu preciso voltar e questionar vocês em relação a isso daqui, ó. A gente pode pensar em liberdade de expressão, em liberdade de pensamento, proibindo um partido? Considerando que um partido não deve existir? A gente pode falar em igualdade de todos perante a lei quando a gente proíbe uma forma de transformar o mundo? Eu acredito que não. Né? O Brasil joga fora a sua Constituição promulgada muito cedo, ao considerar o Partido Comunista uma organização criminosa. E aí, o que vai ser o grande estalo para essa declaração de que o Partido Comunista deveria ser considerado como criminoso? As eleições municipais de 1947. As eleições municipais de 1947 vão gerar um número de vereadores consideráveis nas grandes cidades, mostrando que o Partido Comunista estava crescendo dentro desse contexto. E aí, ao declarar o Partido Comunista ilegal, você vai ter no Brasil a cassação desses mandatos. Então, esses vereadores comunistas não vão conseguir assumir o poder e vão ficar afastados dessa condição, né? Sem ter cometido nenhum crime, sem ter feito absolutamente nada em relação a isso. Você vai ter, sim, um Brasil se polarizando cada vez mais e cada vez mais se colocando como uma questão, um obstáculo, um problema, uma discussão a ser estabelecida, a ser resolvida, essa ideia de que, ó, comunista não, né? Então aqui é um duro golpe no Partido Comunista e vai ser muito bem recompensado pelos Estados Unidos, que vai receber o Dutra com grande honra em Washington. Então você vê ali a cidade capital, né, o Distrito Federal dos Estados Unidos, com a bandeira do Brasil, seja bem-vindo, presidente Dutra, desfile a céu aberto, os militares ali, bem-vindo, presidente Dutra, toda essa questão vai ser muito bem alavancada nesse período, né? As relações entre o Brasil e os Estados Unidos vão florescer, vão ser colocadas como fundamentais para a política internacional do Brasil da época. Falando em política internacional da época, o Brasil vai dentro da ideologia, dentro da maneira de agir naquela época, você vai ter o projeto do Brasil, o país do futuro. Do Brasil, país grande. Do Brasil, país poderoso. E aí, tudo isso vai se dar como? Por exemplo, com a realização desse grande evento mundial, que é o Campeonato Mundial de Futebol. Então, o Brasil vai ser o quarto país a realizar uma Copa do Mundo, como o próprio cartaz aponta, mas mais do que isso, mais importante do que isso, é a gente lembrar o contexto. Qual era o contexto da última Copa do Mundo realizada?
a última Copa do Mundo realizada não era a de 1946, porque depois da guerra, nenhum país tinha dinheiro para a realização de uma Copa do Mundo ou queria gastar dinheiro com isso. Os países se recusam a realizar a Copa do Mundo em 1946. Em 1938, em 1946, 42 estava em guerra, não houve Copa do Mundo. A última Copa do Mundo era de 1938. Essa sim realizada com a vitória da Itália, que o Mussolini vai usar como um trunfo político para a afirmação do fascismo italiano. E agora, ou seja, desde 38 não tinha uma edição de Copa do Mundo. E aí o Brasil vai se candidatar, vai realizar o evento e vai construir grandes estádios, estádios gigantescos, como, por exemplo, o Maracanã, no Rio de Janeiro, o gigante de concreto, durante muito tempo conhecido como o maior estádio do mundo, com a maior capacidade do mundo. O gigante de concreto porque se gastou mais concreto do que precisava. Provavelmente porque as obras do Maracanã devem ter tido a mesma relação de contas pouco transparentes como a da Copa de 2014, que vocês conhecem bem, né? O, o estádio do Maracanã foi construído, mas não só. Você vai ter o estádio em Minas Gerais sendo construído, que hoje é o estádio do América. O Pacaembu vai ser construído para a Copa do Mundo aqui na cidade de São Paulo. Você vai ter o evento acontecendo nas grandes capitais do Brasil e o desfecho esportivo vai ser conhecido como a maior vergonha que o Brasil tinha passado. As pessoas disseram isso até 2014. A partir de 2014, essa ideia de vexame ela ganha uma outra conotação. O Brasil participou da Copa do Mundo com um bom time, com um time que se classificou muito bem na primeira fase, com um time que na fase final não era um único jogo a final, mas o último jogo era contra o Uruguai e o Brasil já tinha vencido a Espanha, que era o grande bicho-papão, e o Brasil podia empatar com os uruguaios, que ele seria campeão do mundo. E, segundo consta a lenda do futebol, a sociedade carioca tinha certeza que o Brasil iria ser campeão do mundo. Os jornais da véspera da final só falavam do Brasil como campeão, e aí o Dulúbio, que era o grande craque do Uruguai, capitão do Uruguai, teria saído à noite da concentração, passeado pela cidade do Rio de Janeiro, comprando esses jornais, levou esses jornais no vestiário e usou esses jornais no vestiário para dizer, olha, e aí, vocês vão aceitar isso? Eles estão dizendo que eles já ganharam sem o jogo ter começado. Aí, segundo consta na mitologia do futebol, ele teria dito, agora a gente vai todo mundo fazer um xixi nesse jornal para mostrar que ele não serve para nada. O jogo começa, o Brasil e o Uruguai vinham empatados até a hora que o Uruguai vira o jogo, faz o gol e ganha a Copa do Mundo no Brasil. Ganha a Copa do Mundo no Brasil, o Brasil perde a Copa do Mundo em casa, o escritor Nelson Rodrigues vai usar essa derrota de 1950 para dizer que o Brasil tem um complexo de vira-lata, de que o Brasil nunca vai ser grande, de que o Brasil sempre vai se ver como pequeno, que o Brasil não consegue realizar grandes feitos, né? Porque é uma mistura de raças,
Então, a ideia do vira-lata está também trabalhando com essa questão. E o preconceito racial vai ser visto de uma maneira muito forte, porque, como vocês podem ver na imagem, o goleiro do Brasil se chamava Barbosa e era um homem negro. E a partir de então, ele vai sofrer como o único responsável pela derrota, como se não fosse um esporte coletivo. E existem entrevistas do Barbosa antes de morrer, onde ele pergunta para o repórter, é uma entrevista muito comovente. Ele fala: qual é a pena máxima no Brasil? E a pessoa fala: é o assassinato, são 30 anos. E ele fala: pois é, eu já estou há mais de 40 anos e o Brasil não me perdoa. O Brasil continua me condenando pelo um gol. Os jogadores negros vão começar a ser vistos como maus jogadores para a posição de goleiro, porque a posição de goleiro vai ser vista como uma posição de confiança e que você não poderia ter um goleiro negro, porque o negro não é confiável a ponto de defender as bolas se elas vierem. De que o goleiro precisa ter mais inteligência do que os outros jogadores e, portanto, ele não poderia ser negro e ficar no gol, porque isso seria um problema. Então, isso mostra tudo aquilo que a gente já estava conversando, esse racismo, essa herança do racismo, né? E o triste enredo muito parecido com o que aconteceu com o Brasil quando sediou uma Copa 64 anos depois, com o preço do cimento muito caro, com a transformação dos estádios em coisas exorbitantemente caras, que tiveram um custo social e econômico para o Brasil muito grande, e com uma derrota. Agora, pior ainda, não foi na final, mas foi aquele humilhante 7-1 que fez com que, coitado, o Barbosa desse risada no céu, provavelmente, de dizer: acho que pronto, agora esquecem e me deixam em paz em relação a ser a maior vergonha da seleção brasileira, porque um 7-1 na semifinal é, obviamente, muito pior do que um 2-1 na final. Né? O projeto do Brasil grande e o fato do Brasil estar muito próximo dos Estados Unidos vai fazer com que o Brasil abra a sua economia para os produtos estrangeiros. Então, você vai ter a Toddy, a Coca-Cola, a Procter Gamble, né? Você vai ter essas grandes multinacionais agora vendendo no Brasil, né? Elas vão agora ocupar o solo brasileiro para a venda dos seus produtos. Muitos autores criticam o Dutra por ele ter optado por esse modelo de importação de produtos estrangeiros. A gente tem que lembrar que o Brasil sai da Segunda Guerra Mundial sem dívida externa. O Brasil teve a sua dívida perdoada pela participação na guerra. Mas a realização da Copa do Mundo e a abertura para os produtos estrangeiros, que vai acabar com a nossa balança comercial, vai ser um problema e vai gerar um prejuízo muito grande na economia brasileira do período. Essa invasão dos produtos estrangeiros vai ser vista e vai ser, por exemplo, a gente pode problematizar e pensar sobre ela quando a gente vê aqui, os índios, o próprio Dom Pedro, os animais, questionando se a nossa independência estava ameaçada ou não. Né? Se o Brasil, ao ceder tanto aos produtos estrangeiros, não estava facilitando a destruição do nosso parque nacional, ou, enfim, alguma coisa parecida com isso. Dentro desse contexto, uma outra charge, né? Então aqui a gente tem a charge do cartunista Tel, publicada na revista Careta, em 1947. O ministro da Fazenda, Pedro Luiz Correia Castro, e o presidente
Eurico Gaspar Dutra. Lidam com os problemas do país. Quais acontecimentos do governo Dutra você consegue identificar na imagem? Aí aqui, pessoal, a luta contra a inflação, a luta contra o comunismo, a questão do câmbio negro, que a partir do momento que você tem uma moeda estrangeira sendo muito requisitada, ela vai gerar, consequentemente, um problema seríssimo na economia e nas questões do dia a dia. Bom, dito isso, passado o mandato constitucional do Eurico Gaspar Dutra, o nosso colega, o nosso antigo presidente, Getúlio Vargas, vai se candidatar à presidência da República. A última vez que ele tinha se candidatado à presidência da República já fazia mais de 20 anos. Entretanto, desses 20 anos, 15 ele passou no poder, com o slogan "Bota o retrato do velho outra vez". Qual a ideia? Qual é a questão? Gente, a ideia é que o retrato, como a gente acho que já conversou, o retrato, porque quando você é presidente, o Vargas que instituiu isso, você tirava uma foto do presidente da República com a faixa presidencial e aquilo era colocado nas repartições públicas, espalhadas pelo Brasil. Então, na delegacia, na escola, no hospital, no prédio dos assuntos econômicos, do transporte, enfim. As representações do Estado vinham com essa foto dele. Então, aí por isso, a ideia do bota o retrato do velho outra vez, ele está trabalhando justamente com isso, com a ideia de que você vai agora colocar esse retrato, aceitar esse retrato, com a concepção de que ele sabe o que ele está falando, com a ideia de que está tudo bem aceitar ele naquela condição, apelando e associando a ideia de que, como ele é um velho, ele representaria essa sabedoria, essa tranquilidade. E aí aqui, eu acho que eu já falei isso com vocês, eu tenho uma bronca gigantesca com essa ideia de que velho é bonzinho, porque estuprador envelhece, assassino envelhece, nazista envelhece, filhos da puta envelhecem. Então, não é porque ele é velho que ele necessariamente vai ser bonzinho. Mas a gente tem na sociedade brasileira, em geral, a ideia de que é velhinho, coitadinho. É velhinho, ponto. Não é porque ele é velho que necessariamente ele vai ser bonzinho. Mas, na maneira como o slogan foi criado, eles queriam ressaltar exatamente essa ideia. Deixa de lado a ditadura, deixa de lado as pessoas que ele matou, deixa de lado as pessoas que ele torturou, deixa de lado o quanto ele foi contra a democracia e o poder legislativo e judiciário. Ele é o velhinho. Bota o velhinho lá outra vez. Então aqui a gente entende a proposta do slogan, mas a gente tem que também fazer a crítica a esse processo, né? O Vargas vai ter como uma das suas principais preocupações a expansão da indústria nacional, então ele vai, para isso, criar mais medidas além daquelas que a gente já tinha conversado, então ele vai criar o BNDE, e eu não falei errado,
porque quando Vargas criou, se chamava Banco Nacional do Desenvolvimento. Hoje, o banco foi rebatizado, e aí ele se chama BNDES. Criou-se a ideia de que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, mas nesse momento, quando Vargas cria, é a ideia de você ter um banco para financiar os empresários, a indústria, esses outros polos de produção de empregos. Ele vai criar uma comissão de desenvolvimento industrial, ele vai adotar medidas nacionalistas, duas delas mais famosas, a Eletrobras e a Petrobras, ou seja, esse Brás aí do final é a ideia de Brasil, eletricidade brasileira, petróleo brasileiro, trabalhando justamente com a ideia de você ter aquilo que a gente chama de estatais, ou seja, empresas do governo, né? Como a gente estava falando, você vai ter a campanha do petróleo é nosso, né? A defesa de que o petróleo deveria ser um monopólio brasileiro, né? Um monopólio que poderia garantir a riqueza do Brasil, um dos grandes personagens desse movimento cívico, dessa luta pelo petróleo, vai ser o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato vai colocar a sua pena, né, a pena no sentido de a sua escrita, a sua caneta, o seu texto, para defender que o petróleo é uma riqueza que o Brasil deveria explorar, e vai ser uma grande luta a criação da Petrobras e o monopólio da extração do petróleo. Porque, do fim ao cabo, o Getúlio Vargas garante o monopólio da extração, o refinamento e os postos de gasolina, esses não vão ser estatizados, né? Por isso que quando você vai colocar gasolina no carro, você pode usar um posto da Shell, um posto da Ipiranga, um posto de várias bandeiras diferentes do que só o da Petrobras. Mas para explorar petróleo no Brasil, você precisa contactar ou fazer, enfim, é a Petrobras quem pode mexer com isso. É muito importante você produzir petróleo? Muito. Com a segunda revolução industrial, o petróleo vai assumir um destaque, uma preponderância muito grande nas economias mundiais. Então, é impossível a gente pensar num país desenvolvido, num país rico, que dependa do petróleo dos outros, né? Hoje, esse sonho da Petrobras, essa questão da Petrobras, quase completando aí 70 anos, faltam mais 3 anos, né? 2 e pouquinho, demonstra o quanto esse projeto foi importante, porque quando ela comemorou 50 anos, o Brasil já tinha conseguido alcançar a sua autossuficiência em petróleo. Ou seja, todo o petróleo que o Brasil precisa, o Brasil produz. E isso veio da expertise que a Petrobras criou ao longo desses anos. A extração do petróleo na camada do pré-sal, por exemplo, é uma dessas representações. Ninguém sabia como explorar petróleo em alta profundeza, em plataformas continentais. E a Petrobras vai desenvolver toda essa tecnologia, esse know-how, esse fazer para poder explorar esse petróleo, né, e gerar essa riqueza que, inclusive, é um dos temas centrais daquilo que a gente vai discutir
quando estivermos vendo o golpe que a Dilma Rousseff vai sofrer, está diretamente relacionado às questões envolvendo o pré-sol. Então, ó, pessoal, dentro dessa sociedade do Vargas, a gente vai ter a seguinte divisão aqui. A gente vai ter, de um lado, o que eles chamavam de nacionalistas ou progressistas, que geravam e criavam um desenvolvimento industrial que propunha um Estado como o condutor, ou seja, um Estado que pudesse fazer essas várias empresas que controlariam as atividades fundamentais, e as atividades fundamentais seriam as mais diversas possíveis, como o fornecimento de energia elétrica, como a exploração do petróleo, a exploração do minério, né? Um distanciamento dos Estados Unidos, uma preocupação em não ser tão dependente dos Estados Unidos, né? O partido do PTB é o partido que vai mais defender essa causa, e do outro lado você tinha aquilo que eles chamavam de entreguistas, uma galera preocupada com o capital estrangeiro, uma galera exatamente por isso favorável aos Estados Unidos, um pessoal que vai defender o Estado mínimo, a ideia de que você não deveria ter empresas estatais, que as empresas estatais não ajudam o desenvolvimento do país, que esse desenvolvimento do país é muito caro para você pagar com o dinheiro do bolso do Estado, que é melhor o Estado ficar longe disso, deixa a iniciativa privada tomar conta dessa questão, o que, enfim, passa por uma série de discussões e maneiras de enxergar o mundo, que eu nem vou entrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando e dificilmente a gente vai chegar numa solução. E no meio de tudo isso, a gente vai ter uma crise do governo Vargas, a galera reclamando do aumento do preço dos gêneros, né, da questão da comida, e aí uma marcha contra a panela vazia vai abalar todo o governo do Vargas. Ele, no ano seguinte, em 1954, decide aumentar o salário mínimo. Ele vai, a partir daquele momento, equiparar o salário dos oficiais do Exército com o salário mínimo, gerando protestos dos empresários e da imprensa brasileira, que vai cair matando nessa proposta do Vargas, porque isso geraria um prejuízo para esses empresários e para os donos do poder no Brasil, que não queriam de jeito nenhum essa proposta feita por então ministro da Fazenda, que a gente vai conhecer muito bem, chamado João Goulart. O João Goulart, gaúcho, do Ministério da Fazenda do Vargas, é que vem com essa ideia do salário mínimo igual ao salário de um oficial do Exército. E aí, essa semana, acho que foi ontem ou hoje, talvez eu esteja em erro, mas enfim, saiu a previsão do salário mínimo de 2021. E segundo a previsão, o salário mínimo deve diminuir, porque o crescimento da economia brasileira entrou num recorde de queda. Nos últimos 2 anos, o Brasil está numa desaceleração econômica gravíssima. Todos vocês, obviamente, já perceberam isso e concordam e até podem imaginar exemplos reais aí ao lado de vocês de quem tem sofrido com essa questão, e desse momento é criado em 1954 um número que vai ser utilizado até hoje, que é o salário mínimo igual, o salário mínimo inspirado no DIEESE. Está havendo uma verdadeira desindustrialização do país, com certeza, Henrique. E o salário mínimo do DIEESE, ele
ele é baseado, ele tem a ideia do quê? É um índice que calcula aquilo que se comprava em 1954, se formos transferir toda a inflação do período, quanto ele deveria ser hoje? E o último cálculo do Diese era que esse salário deveria ser em torno de R$ 4.300, bem distante dos 1.076, que é a promessa do governo Bolsonaro, né? Então, aqui, isso aponta para a discrepância que existiu durante todo esse período, durante todo esse momento histórico que a gente está vivendo aqui. Tem aquele absurdo também que nos diz que metade dos brasileiros ganha até R$ 400 por mês. Sim, tem. Quando a gente fala, e aí eu vou até parar um pouco para poder conversar com vocês melhor, poder ler as questões que vocês estão mandando aqui. Sim, Henrique, cara, é surreal. É surreal você pensar que ao ganhar mais do que 3 salários mínimos atuais, você já faz parte dos 20% que ganham mais no Brasil. Né? E aí a gente está falando de R$ 3.000. Só que como a gente viu ali, R$ 3.000 não chega no salário mínimo que o Diese recomenda que nós tivéssemos em vigor no Brasil. Então, isso mostra a quantidade de pessoas passando por dificuldade, por provações econômicas por causa disso. Né? Quando a gente olha esses dados, a gente toma um super susto. Os dados mais recentes que têm saído sobre essa ajuda de custo do Bolsonaro de R$ 600, eles são assustadores. A quantidade e a transformação que essa transferência de renda está criando na sociedade brasileira. E uma população da qual o governo não tinha ideia de qual era o tamanho. Qual era o tamanho das pessoas que poderia, de repente, solicitar esse dinheiro. A gente sabe, obviamente, tem vários casos de corrupção, vários casos de denúncia de pessoas que estão ganhando benefícios sem merecer. Eu nem estou entrando nessa questão. Mas isso mostra o abismo que a gente tem na sociedade brasileira. O tamanho da nossa desigualdade. Peraí, deixa eu ver o que você escreveu. Isso não seja no Brasil somente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o poder de compra decresce cada vez mais. Virou até um meme o fato de que tem uma faixa dos 30 anos que não consegue comprar casa ou pagar seu curso universitário. Sim, sim. É muito real isso. A ideia da casa própria, ela acaba se transformando, se antes era um sonho e uma coisa que quase uma obrigação para todas as pessoas, hoje, na minha geração, já é algo que já não tem mais essa conotação. A conotação de que se você não tiver uma casa própria, você não venceu. Não é. A forma para você financiar uma casa hoje no Brasil, se você está saindo do nada, você tem que ter pelo menos 30% do valor da casa para estudarem o seu financiamento. E depois disso, você vai ter uma prestação altíssima. Dependendo do lugar, impraticável. Né? Cada vez mais é comum as pessoas fugirem dos lugares mais próximos dos empregos
para tentar alcançar essa casa mais próxima de uma possível compra, né? E todos os problemas relacionados a transporte que envolvem essa compra de uma casa mais distante por ter um preço mais acessível, né? A, o financiamento universitário nos Estados Unidos, então, nem se fala, mas o próprio curso de história é muito triste para vocês, no âmbito pessoal, vocês não puderam dar trote em nenhum bicho, mas é muito triste para a instituição FESB, que nos últimos anos tem vindo seus cursos e uma das suas principais razões de existência, que eram as licenciaturas, desaparecerem. Então, quando eu entrei na FESB, já não tinha turma de artes e nem de geografia. Depois foi a turma de letras que acabou. Não tem mais nenhuma nova turma de letras. E vocês são a última turma de história. Vai sobrar a licenciatura de biologia por quanto tempo? Não sei. Por quê? Porque as pessoas precisam, por mais que a gente tenha uma mensalidade muito baixa, é pesado no orçamento da maioria das pessoas você fazer uma faculdade paga no Brasil, mesmo que seja numa fundação, que pressupõe preços muito mais baixos do que uma organização privada. Então, tudo isso se reflete nessa questão. Desde que eu estou em Bragança, as escolas diminuem as turmas, as escolas particulares. Por quê? Porque existe cada vez menos poder de compra das pessoas. E aí, se antes você tinha X pessoas no ensino privado, as pessoas vão começando a descer. E algumas escolas vão começar a fechar. Por quê? Porque você como chefe de família, precisa fazer cortes. E mesmo a educação sendo vista como um investimento, como um acesso à universidade, a algo que é considerado como um avanço, um alcance de uma classe média, as pessoas começam a desistir. As pessoas começam a postergar esse tipo de plano. E nos últimos 5 anos a gente tem visto isso com uma frequência muito grande, né? O nosso dia a dia, isso tem sido extremamente presente, né? E aí, de repente, você tem pessoas extremamente habilitadas que estão começando a ficar sem emprego. A gente está falando do micro. A Renata, quando a FESB fechar, quando fechar a história, ela não dá aula no ensino médio. A última vez que ela conversou comigo, estava com vários problemas porque ela não consegue uma colocação no ensino médio. Porque como ela nunca deu aula e ela já tem uma super experiência, uma super qualificação, as escolas ficam na dúvida. E aí, com isso, você está desperdiçando um super talento. É muito complicado. É muito complicado o quanto que a economia do Brasil vai criando esse tipo de enrosco, né? E, enfim, o que fazer em relação a isso? Eu acho que é aquilo que eu estava ontem conversando com o Daltro, e aí o pessoal já estava indo embora porque eu já tinha dado tchau, mas a conversa foi muito interessante. Eu recomendo que vocês estudem e que vocês acreditem. Acreditem que vocês podem conseguir mais. É essa a ideia.